Apareci 2 vezes ali, né? 2007 e depois 2017. Foi muito chique, gente. Muito importante. E, gente, eu não falei na apresentação, mas eu morro de vergonha de estar aqui na frente. Então, também acho que foi, assim, acho que é muito importante estar aqui com a equipe, né? Eu propunha, assim, que vocês talvez começassem a fazer perguntas, vocês não acham? E Nina, eu vou ficar aqui mediando, não, né? Paulo Cisino. O Felipe. Cadê o... Não, o Felipe tá aqui. Tá todo mundo da rádio aqui. Maria Estrela também. Gente, todo mundo da rádio não dá para estar aqui, né? O pessoal tá em casa dormindo, é todo mundo velho já, né? Vamos combinar. Pô, eu tinha 18 anos, mas hoje, né, já... Mas se eu for começar, eu preciso de alguma pergunta. Posso fazer o início? É uma pergunta que já está há quase 30 anos engasgada aqui. Vai começar quente, hein? Eu queria saber se o término da rádio foi devido a questões financeiras ou foi pressão política do monopólio internacional e das rádios que dominavam na época. Já começou com uma pergunta de tese de doutorado, né? Aqui. Selma já me botou o microfone na mão aqui. Olha, meu nome é Alessandro LR, né? Como foi apresentado, e eu acho que eu posso falar de todos os anos ali e das fases que ela terminou. A gente está falando de 94, o Michael que está aqui falou que eu acho que foi setembro, né? De 94. E depois a rádio voltou em 2001 na AM e foi até 2003, mais ou menos. Eu acho que foi 2003, 2005, já não me lembro, né, Estrela? E foi a época que eu trabalhei e tal. E nos dois, o que eu pude perceber, e aí de 94, conversando com profissionais da época e tal, foi questão financeira. Era impressionante. Eu acho que na década de 80 também se explica, porque o mercado publicitário não estava... O Luiz Antônio até falou no filme que a gente era a rádio oficial não era a rádio oficial, mas a gente entrava apoiando com promoções de ingressos, isso que a rádio ganhou, né? Mas não tinha anunciante. Mas eu acho que até que se explica. O mercado publicitário naquela época era muito olhar fechado. E aí você anunciar numa rádio que tem uma maldita, não rolava. Agora, na década de 90 e depois em 2000 e pouco, a galera não conseguia vender a rádio. O mercado, o departamento comercial não conseguia vender a rádio, era incrível. E aí eu acho que tinha muito um ranço de você, novamente, ali a vanguarda da rádio atrapalhava. Porque ele conseguia vender qualquer outra rádio, qualquer outro produto, mas o rock, uma rádio como a Fluminense, ele não conseguia. E as contas tinham que ser pagas. Os funcionários e tudo, uma carga de infra, e deu o que deu. É muito mais por essa situação, não foi nada político. Entendi. Infelizmente, tem a lacuna, a brecha ficou, né? Ficou uma lacuna que não foi preenchida. Tem uma pergunta aqui, só um pouquinho. Oi, Dedê. Tudo bom? Primeiro, agradecer por esse filme maravilhoso, né, que aquece o coração da gente. Agradecer a você e a equipe toda. E que vocês também, hoje, eu vim aqui para ver rock, lógico, né, a gente já sabe a história, já li o livro. Eu sei que eu fico muito a ver com o livro, mas a gente conhece a história da rádio. Mas você trouxe hoje aqui uma coisa que eu falo para as pessoas e ninguém acredita, que são os giroscópios. E tinha uns malucos em Niterói que faziam as cadeiras voadoras e voavam naquela época não tinha nem calçada em Cambuinhas, né? Eu falo, as pessoas ficam de boca aberta. E eu ia lá ver, eu ia lá assistir os caras, né? Então, obrigado por isso também. Porque agora está provado, você conseguiu ver lá que as imagens são imagens de arquivos pessoais, né? Porque eu já procurei no Google, não acho, e não consigo provar para as pessoas, mas está provado. As pessoas vêm aqui assistir o filme, né? Para ver os giroscópios.
Obrigado. Essas imagens são imagens feitas pelo meu pai. Tem muitas imagens daqui do filme, né, que a gente coloca durante algumas músicas. Nessa imagem, a música trilha é do Carlos Mauro, da Mosca, e a gente usou a ideia também dessas imagens era um pouco trazer um lado afetivo, né, da vida assim, do meu pai. Então, ali a gente tem uns 4 ou 5 momentos com imagens em 16mm, Super 8. Meu pai me levava para ver os girocópteros, só que como eu era criança ele chamava de cadeirinhas voadoras. Umas imagens já em VHS também, ali do surf na praia de Itapuca, e umas imagens dos anos 60, do luau em Itacoatiara, que era de imagens de um amigo dele. E minha tia, que já foi embora, estava aqui naquela brincadeira de criança, né? Ela estava aqui civil, atriz de cinema, né, nessa sessão. Agora, que bom que você lembra disso. Na caixinha lá do Super 8 está escrito justamente girocópteros. Legal. E eu também aqui eu acho que vou apresentar também as pessoas, né? Porque agora eu apresentei antes, né? Antes de vocês verem o filme, ali à minha direita, mas à esquerda de vocês, o Alan Ribeiro. Alan fez o roteiro do filme junto comigo e me ajudou muito. Entrou também assinando a montagem, né? Então foi um parceiro assim muito, muito presente, né? E constante para o filme. Então para mim é muito importante que ele esteja aqui nessa sessão. Né, o Alan também fez a direção da Ana Paula Lopes, aqui, que fez a narração do filme, que faz a narração das cartas dos ouvintes. Eu acho que cada um podia falar um pouco. A Ana Isabel foi também uma parceira de longa data no filme, assim, de estar comigo na assistência de direção. Né? Então, foi um processo muito difícil de fazer esse filme. A gente levou muitos anos na sala de montagem até para encontrar o filme. Teve alguns momentos que eu pensei em desistir, né? Assim, eu vou entregar, né, o que tem, mas isso foi muito bom, assim, de não termos desistido, né? Com isso, acho que o filme foi ganhando mais uma maturidade. O Renier também, que assina a pesquisa, o Renier não assina só pesquisa de imagens, de sons. O Renier foi um parceiro de sentar do meu lado e fez também a pesquisa de conteúdo, de sentar do meu lado em momentos da gente encontrar o filme. Eu me lembro da gente sentado com as entrevistas transcritas e ele me ajudando a entender um pouco o que é essa rádio, porque eu sou geração anos 80, mas eu não era tão, assim, não sou, né, não sou uma conhecedora da rádio. Então, acho que ele também teve esse papel muito, muito importante. E eu tive muita sorte nos 2 momentos do filme, que foi o momento em que eu estava fazendo o curta. Eu tive a felicidade da vida de me colocar em contato com a Maria Estrela, que estava fazendo um trabalho de jornalismo cultural, fazendo o livro. A Maria Estrela foi muito generosa, passando para mim todos os contatos das pessoas da rádio, e também ela já tinha feito uma pesquisa que foi muito importante para o filme, obviamente, a do livro do Luiz Antônio Melo, que foi de onde surgiu a ideia do curta. E quando eu fui fazer o longa, eu tive uma outra sorte também, foi de conhecer o Alessandro LR, que estava organizando uma exposição da rádio dos 30 anos, que também estava desbravando, né? Também estava fazendo, enfim, que também tinha voltado a trabalhar no Fluminense, levantou um acervo maravilhoso. E aí a parceria com o Renier também foi muito importante, porque o Renier ia na exposição, acho que não sei se foi muitas vezes, mas também falava, olha esse material aqui que está na exposição, né? Também me ajudou muito nessa empreitada. E também aqui, apresentando, né? Falando para vocês assim, de cada pessoa que tá aqui, o Paulo Cisino também foi um parceirão, né? Um querido, né?
foi uma felicidade do filme colocar em contato do Paulo, um dos arquivos do programa do Espaço Aberto, que está com uma Altner, é você, né? E o Paulo falou assim, eu achei aqui umas fitas cassetes, aí a gente foi transcrever no Rio, ele foi junto, ele não me emprestou as fitas, fez ele muito bem, a gente veio ao Rio para poder fazer essa transcrição. A Thelma também acionei o tempo todo, né? Eu ligava e falava, vai Thelma, o que você acha? Então também foi muito carinhosa comigo o tempo todo, né, e trouxe, enfim, sempre muito generosa, me ajudando com muitas informações. O Alessandro, já falei. O Felipe também um querido, também uma enciclopédia da rádio, então trouxe muitas informações. E o Carlos Mauro, meu amigo de longa data, músico, que generosamente disponibilizou essa música da Mosca, grupo do qual eu sou fã, e vários shows, né? Então, estou aqui apresentando vocês, essa equipe, e para que vocês pensem em perguntas, estou muito preparado. Oi, TT falou um pouquinho, mas eu queria ouvir do Renier como é que foi a pesquisa, porque eu acho que o material que tem é super interessante com essa mescla do pessoal e do que foi garimpado aí durante a produção do filme. Boa noite, né? Queria primeiro agradecer a TT, né? Foi uma oportunidade incrível, assim, de olhar para dentro de mim mesmo, assim, da minha história, entendeu? A importância da Fluminense para mim que nem ela falou, né? Acho que tem um divisor de águas, assim, né? Para mim, cara, que eu não tinha, ninguém tinha acesso a nada, mas eu não tinha acesso a nada. Se não fosse a Fluminense, se não fosse o programa do Maurício, assim, pessoalmente, assim, meu caso, assim, o Maurício e o Zé Roberto formaram uma parte importante do meu caráter, assim, né? De que eu desdobrei, né, quem eu sou naquelas seleções musicais, muito, entendeu? Me marcou muito. Até hoje eu sou subproduto dessas audições, entendeu? Que eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos, que nem o Bruno do X-Rated fala no filme, né? Tipo assim, você não saía de casa, não vou sair de casa não, entendeu? Para ir lá ouvir, entendeu? O Rock Alive ou Novas Tendências, né? Eu ouvia o Novas Tendências ainda desde a Fluminense, entendeu? O Novas Tendências chamava Clube New Wave. Cara, isso assim para mim foi fundamental, isso formou quem eu sou. E depois, assim, essa coisa eu não estou te respondendo, né? Estou falando outra parada, assim, né? Mas, então, para mim foi muito importante a Fluminense. Eu lembro que eu vi o curta, e o curta que a TT fez, e quando acabou a sessão, eu falei assim, pô, TT, você tem que fazer um longa, tá ligado? E quando você fizer, você me chama para trabalhar no longa, né? Festival do Rio. O Festival do Rio, no Odeon, e o Renê com esse jeito dele passando na frente ali do Odeon e falando, fazendo exatamente essa frase. Pois é, exatamente, porque o curta já era muito legal, mas o curta tinha um recorte muito específico, né? E eu falava assim, pô, mas a rádio é tão mais coisa que isso, entendeu? E de alguma maneira essa história tinha que ser contada. Você contou no seu livro, o Luiz Antônio já tinha contado no livro dele o que dizia respeito a ele, né, que é mais parte da fundação da rádio, mas tinham muitas outras fluminenses da FM, né? Outra fala que eu acho legal do filme é a do Francisco, do Second Come, né, que ele fala que cada programa da Fluminense criava uma comunidade, né? Você tinha, assim, várias subculturas ali, né? Vários nichos de interesse, né? E a programação normal, né? Você ficava meio condenado ao Fluminense FM, porque não tinha opção,
né? Então você ia também, mesmo que você fosse mais ligado a determinado subgênero, você ia ouvindo a Fluminense FM e a programação também ia te expandindo a sua percepção para outras coisas, né? Eu lembro que depois eu fiquei muito ligado nessa coisa de hip hop, rap, e eu me lembro quando lançou o vinil Cultura de Rua, que é a primeira coletânea de rap oficialmente do Brasil, né? E aí eu vi Código 13, MC Jack, Taíde na rádio, cara, isso assim foi tipo assim, Renier 3.0, entendeu? Porque aí eu já, caraca, então fui para um outro estágio do videogame, né? O The Fala, que o Bernardo fala também, cara, o The Fala, assim, essas bandas Planet Ramp e Chico Sainz Estação Zumbi, até o Rapa, elas só existem por causa do The Fala, entendeu? Quer dizer, não sei se só existem por causa do The Fala, mas o impacto do The Fala, né, de essa coisa de tipo misturar rock com rap, né, o educar, né? Então isso foi muito importante. Te respondendo, Denise, eu vou ser breve, porque o filme tem uma puta pesquisa de imagem e eu sou pesquisador de imagem, né? As pessoas me conhecem como um pesquisador de imagem. Eu queria que a pesquisa de imagem do filme fosse toda minha, mas infelizmente não é. Né? Quando eu cheguei já tinha muitas coisas que são impactantes do filme. O curta, que é com imagens da barca, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, né, TT, porque é um filme que está num limbo, que ninguém meio que sabe que existe, e são imagens que não dispensam comentários, sobretudo para quem é de Niterói, ou para quem não é, mas fez durante a vida essa trajetória Rio-Niterói, de barca. Esse filme é uma coisa maravilhosa. Né? E depois a TT já tinha tido acesso, ou foi tendo acesso ao longo do projeto, dessas coleções de arquivo, né? Que são as fotos, né? Os áudios, muitas coisas tinham internet, outras coisas foram sendo garimpadas pelo Paulo, outras pessoas que foram achando os materiais, e eu acabei fazendo mais uma pesquisa de conteúdo, né? No fim das contas, acabou sendo isso, né? Como eu era muito, tinha vivido muito esse processo, a Fluminense tinha tido uma relação direta com a minha formação, eu via os materiais com outros olhos, entendeu? E tinha uma visão geral da rádio, né? Eu me lembro que eu acompanhei a rádio até o programa do Rodrigo e da galera da Pelvis. Como é que era o nome? Esqueci. College Radio. Foi até ali que eu acompanhei, ali tipo 93, né? Mais ou menos ali. Depois eu não acompanhei mais. Também eu acho assim, então é isso assim, né? Os clipes, né? Porque como eu fui falando das bandas, também acho que a minha contribuição de pesquisa de imagem foi sendo mais como rato dessa subcultura independente das bandas e tal. Então, assim, bota esse clipe, aí tem esse clipe, tem esse material, e tem não sei o quê, e tem essa banda, entendeu? Também de pessoas, né? Eu sugeri vários entrevistados. Então, a minha participação no filme foi essa, entendeu? Eu posso complementar aqui uma coisa? Por favor. Falar aqui bem rápido. Tem uma cena que aparece no filme, não sei se vocês lembram, que é preto e branco, numa boate que era em Botafogo, Larry B, se eu não me engano, que foi o lançamento do disco. A gravadora tinha muito dinheiro, fizeram um disco de prata, e aí fizeram essa cerimônia nessa discoteca, na época, presenteando pessoas de gravadoras, músicos, amigos da rádio, personagens ali desse grupo. E aí aparece Jean-Marie, Celso Cruz Boy, Jussá, aparece o Luiz Antônio cantando aquela música Time is on my side, dos Stones. Eu acho que isso define a Maldita. O tempo está sempre do lado dela, é quase que um vírus. E aí por que eu estou falando isso? Tem a ver com a sua pergunta sobre o acervo. Eu lembro que eu sempre fui
depois de sair de segmento de rádio, eu sempre trabalhei em área de tecnologia. E na época eu já estava há uns 4 anos na Globo.com, uma empresa de tecnologia. E aí eu lembro que eu recebi um chamado, não sei como, eu sei que eu pedi demissão. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer uma exposição. Nunca fiz, eu quero fazer uma exposição e eu quero que seja dos 30 anos da Rádio Fluminense FM. E aí foi aquela fase de pesquisa e tal, fizemos a exposição do Centro Cultural Correios lá no Rio de Janeiro. E aí, falando do acervo, foi um movimento muito bacana. Primeiro que eu acho que é, infelizmente, uma tradição brasileira, hoje menos do que antes, nunca se ligou muito para a memória. Então, eu indo na rádio, eu procurando, não tinha acervo nenhum. Muita coisa, inclusive, se perdeu com o tempo. Tem uma estante de disco que apareceu ali, que eu acho que mais da metade dela o Cupim comeu todo, sabe? E assim era. E foto, na época, era um milagre, assim, achar, porque ninguém sabia. E aí rolou a exposição com um pouquinho de foto. E aí aconteceu um movimento legal. E que acabou, eu acho, dando start em tudo isso que a gente estava falando aqui, que o Renier falou, que a TT provavelmente vai falar. Teve um movimento, de novo, dos ouvintes e amigos da rádio, ao longo da exposição, indo lá, e eu ficava lá quase todo dia. E quase todo dia, no final, eu ficava bêbado, porque eu ficava tão emocionado, ficava bebendo, chegava no meu tio, que já estava lá para lá para cá, eu e Lula, lá na frente, falecido Lula, que ele que criou a TV Maldita. E aí a galera vinha e disse, eu tenho uma fita cassete que tem isso, eu tenho uma foto que tem isso, eu tenho isso aqui, sabe? E eu ia recolhendo, não sabia mais o que fazer, porque a exposição já estava montada, não tinha como expor. Mas eu fui guardando, e a intenção era fazer algo maior depois. E nisso eu conheci TT e aí compartilhava com ela, porque eu sabia que ela estava querendo fazer alguma coisa a mais e eu sempre curti isso. E eu acho que foi um movimento bacana. E foi aí que gerou, eu comecei a achar acervo de foto, um monte de foto, negativo perdido, no arquivo do Fluminense. Era um trabalho no braço, eu acho que durou uns 6 meses, de você ficar vendo negativo por negativo, muitos destruídos. E no meio de, sei lá, de 100 fotos, tinha uma que era Fluminense. E foi assim. E aí conseguimos recolher mais. Já tinha material. Começou a aparecer material de vídeo. E é o que você viu aí no filme. Foi a partir daí. Eu acho que, mais uma vez, essa coisa maldita, essa coisa de guerrilha, de contracultura, ajudando a rádio. E além disso, só para complementar também, tiveram alguns ouvintes, porque é impressionante, a força da rádio é tão grande que não tem um lugar que eu passava durante o processo que alguém não relatava. A maldita, eu tenho aqui uma fita. Né? Todo mundo tem, todo mundo trabalhou na rádio, todo mundo ouvia rádio, né? Todo mundo que era ligado da música tinha alguma história com a rádio. Eu fui na rádio. E eu me lembro que muita gente falava assim, eu tenho aqui cassete da rádio. Guardei, gravava os programas. Só que as pessoas guardavam as músicas e tiravam as vinhetas, as cabeças, as chamadas, que era justamente o que eu queria para o filme, né, que eu precisava. Mas, num último momento, teve esse encontro com o Paulo Cisino, né, com esses áudios. Começou também com o livro da Maria Estrela, que na primeira edição tinha um CD com várias vinhetas. Eu já tinha também um CD do arquivo do MIS, do Museu da Imagem e do Som, que tinha uma memória, acho que era chamado Rádio Revista, e aí tinha uma vinheta da Fluminense, que isso eu já usei desde o primeiro curta, e também o Marco Aurélio Brandi, né, colega nosso da UF, ele falou, minha mãe tem, eu acho que eu guardei, está lá na casa da minha mãe, a mãe dele foi super gentil de encontrar as fitas, e ali tinha os programas do Maurício Valadares, né. Mas também tem uma coisa muito interessante, assim, no YouTube, às vezes eu ficava 2 meses sem pesquisar, dava 2 meses aparecia alguma coisa, né, porque acho que foi esse movimento de compartilhamento que a exposição disparou, né? Foi um disparador. Né? E também os próprios, né, participantes da rádio tinham material, então cediam de fotos. Né? Isso, como o filme demorou muito tempo, né, na mesa de montagem, foi esse acervo foi sendo também construído. Né? E, enfim... Eu acho que eu estou com medo.
Eu gostaria de saber como que a gente faz para ter acesso a esse material, porque é tão rico. Pergunta é o seguinte: nós temos uma filha de 15 anos que é alucinada por rock. E eu tudo na contramão, né, de toda uma geração. Não viveu nada disso, mas é uma apaixonada. Mas acaba tendo muito acesso ao rock internacional. Então é uma profunda pesquisadora de todo esse material, sabe, das histórias, busca pelos cantores, enfim. E hoje ela não pode estar aqui por conta de prova, né, que ela está na área de prova. Mas como que a gente faz para ter esse acesso? Vai ser disponibilizado no YouTube, tem alguma plataforma digital que vocês, de repente, vão colocar? Não sei, porque, assim, eu acho que precisa ser assistido muitas vezes, e principalmente por ela, que não viveu nada disso, né, e como ela gosta muito, tem raízes aí, né, e ela, em se tratando de rock, eu acho que é uma vertente importante aí para ela ter como base, né, para contextualizar mais ainda o que ela já gosta tanto. Como que vai ser essa forma de divulgação? O filme ele foi resultado de um edital de documentário para a TV. Então, hoje, o direito de exibição é do Canal Brasil. Ele estreou, acho que durante a pandemia, no Canal Brasil. Eventualmente, eles passam, né, na grade da programação, mas ele está disponível em 3 plataformas de streaming. E eu não sei te dizer quais são. Mas eu acho que se colocar ali... A Vivoplay, acho que tem o Globoplay, aquele que você tem que pagar para assistir, não é o aberto do aberto do pago, da assinatura, né? Está nessas 3 plataformas. Vivoplay, Globoplay? Talvez na Claro TV, né? Eu acho que se você colocar o nome do filme... Eu acho que era Now, isso aí. Acho que é Claro TV agora. Mas eu tenho muito desejo também de que o filme possa ficar em cartaz na sala de cinema, apesar da gente ter feito o filme para a TV, e eu ter adorado a experiência, ter adorado de ver o filme na TV, assim, era uma experiência, como a gente vem de cinema, para mim a experiência da sala, né, de assistir coletivamente, né, poder ter essa energia da sala, uma tela grande, por mais que as imagens, né, que são tão precárias, porque foram as imagens que sobreviveram, né, fiquem mais precárias ainda na tela grande, para mim é uma experiência assim, muito rica. E tem um desejo de colocar o filme na sala, né, no circuito, mas exige energia, dinheiro, autorização também, né, do Canal Brasil, mas acho que assim, a gente teria, mas tem aí essa dica para ver o filme. Obrigada. Boa noite, sou Roberto Basílio, produtor da Rádio Fluminense. Queria parabenizar a equipe por esse trabalho belíssimo, colocando a história da rádio na lembrança de muita gente, né? Hoje, aos 70 anos, eu me sinto assim, muito feliz por poder ter tido a oportunidade. Eu entrei para a rádio numa fase em que a rádio estava caminhando para o fim, né? E a gente buscava manter um pouco da essência, ou quase tudo da essência da rádio, que era calcada no rock. E aí tivemos a ideia de transformar a rádio numa rádio surf. O surf era um esporte que estava em evolução no Brasil, aceleradamente, criava moda, era ligado ao rock. O pessoal surfista gostava de rock, gostava de metal, gostava de tudo que era ligado à música. E nós conseguimos, então, implementar um perfil, né, que não fugisse aquilo que o Fluminense sempre fez, que foi dar oportunidade de criar coisas novas. E eu tenho aqui na minha mão uma relíquia, que é uma fita cassete, que me foi dada por um amigo surfista, saudoso Roberto Casquinha, fez parte da primeira equipe brasileira que foi à Austrália surfar. O Brasil estava começando a sair do Brasil para mostrar o seu potencial, e ele me trouxe essa fita, e eu confesso que eu fiquei muito emocionado sábado agora, quando foi feito em Niterói um show da banda Rudo Goods, australiana.
E isso está gravado nessa fita. Foi a primeira vez no Brasil em que se tocou um grupo australiano, que era um grande desafio. Era uma música estranha, era uma música diferente de todos os padrões, e nós conseguimos emplacar a música australiana no Brasil. Nessa época da Fluminense, nós tivemos a oportunidade de 3 mundiais de surf, e hoje, quando eu vejo Roberto Medina e toda essa turma fazendo o Brasil ser país do surf, me dá muito orgulho de saber que a gente pôde, através da Fluminense, colaborar para esse crescimento também, que culminou com o prêmio de melhor rádio surf do mundo. Nós tivemos no Havaí, recebemos o prêmio, concorrendo com a rádio australiana, com a rádio americana, com a rádio de várias partes do mundo. Tem um depoimento que vocês fizeram com o Kiko, em que ele fala que ele botava fisquinha de orelhão. A gente também sofria muito o fuso horário, eu ia para a rádio madrugada, pegar flash da Austrália, pegar flash do Japão, pegar flash da Espanha, de Portugal, da França, enfim, de todo o circuito mundial, para colocar o máximo possível ao vivo na rádio, e a rádio cumpriu bem o seu papel nessa fase também. Mais uma vez, parabenizar pelo belíssimo trabalho, e eu me sinto muito orgulhoso de tudo isso. Ter você aqui. Eu esqueci de falar uma coisa no início da apresentação, né? Que essa é um olhar sobre a rádio, né? Esse filme é um olhar, mas a rádio, ela é muito, né? São muitas rádios ali, e tomara que a gente tenha muitas outros filmes, né? Sobre a rádio, abordando, com outras abordagens, né? Aqui, eu acho que a gente pensava muito, né? Eu, Alain, né? Ana, a gente tentou assim, que história que a gente vai contar, e pensando um pouco assim, vamos trazer aqui o imaginário dos ouvintes, né? Porque qualquer visão da rádio é uma visão, é um olhar, né? E claro que a gente vai lidar com o que a gente tem de disponível ali para montar o filme, mas enfim, muito bom ouvir seu depoimento, muito bom. Já tô, essa fita dá uma vontade, né? Não, é só para salientar que ao lado dele está o Lagarta, que foi operador de áudio lá na Maldita e na Fluminense AM, meu grande herói, já me salvou de uma barata no estúdio. Te amo para sempre, tá? Muito obrigada. Tem uma foto do Lagarta do livro da Maldita, não sei se você já viu, você operando ali de perto. Bem, gente, eu queria dizer que você pudesse falar um pouco mais sobre esse processo de achar o filme, porque dá pra ver, assim, né, minutos de créditos, muitas entrevistas, muitas músicas, muitas coisas, e aí, imagina assim, como é que a gente acha um filme dentro dessa multitude. Eu vou até dividir essa resposta assim, com o Alain, porque eu acho que é importante também, mas a gente fez muitas versões do filme, e cada hora porque teve uma coisa, né? Quando eu fiz o curta, todo mundo que viu o curta falava, quero mais, senti falta de mais, né? De mais filme. Aí eu falei, poxa, todo mundo falava isso, então vamos fazer o longa, né? Quando eu fui fazer o longa, eu estava na cabeça, né? Na cabeça de que assim, então eu vou dar mais informação. E aí a gente fez uma primeira projeção, e eu me lembro de 2 falas, né? Uma fala do Eduardo Nunes, né? Meu amigo, parceiro, né? Falando assim, agora que tá... Ele não falou desse jeito, mas ele falou com muito jeito, era assim, a gente quer menos, né? O que estava no longa, no que estava no curta, quero mais, ali era um pouco... Tá demais esse filme, né? Ele falou com muito jeito, com muita delicadeza, mas o filme realmente tava com uma lógica na cabeça. E também foi muito importante nesse dia o Alain, porque o Alain me falou uma coisa, porque eu estava na cabeça assim, se a história está contada no curta, no longo, então vamos aumentar, né? Vamos dar mais informação, né? Um documentário. E aí eu entendi que fazer um longa não é a mesma lógica de fazer um curta, né? E aí foi muito difícil, e durante muito tempo, né, eu vi o filme, a gente assim, 30 minutos, eu falava, caramba, 30 minutos, que saco que tá, né? Já estou olhando o relógio. E aí um momento importante, acho que foi
quando a gente entendeu que a gente se desprendeu de tentar fazer uma narrativa cronológica. Né? Isso foi uma virada assim, no filme, né? Porque a gente tem muita informação até o primeiro momento da rádio, mas depois a gente não tem muito material, é outra história. Então isso foi algo libertador assim, para o filme. E também, né, foi a gente partiu também de uma frase que o Alan trouxe, o ótimo é inimigo do bom, né? E também a outra questão é que a gente falou assim, vamos tentar essa história de trazer mais o imaginário dos ouvintes, mas dentro do possível do que a gente tinha, né? E aí um dia a gente afinado ali, trouxemos ao mesmo tempo uma referência da peça de teatro de um amigo, de um colega nosso, que chama a peça chamada Cabeça, né, um documentário cênico, e que tinha uma parte que eles interpretavam comentários de Facebook, né? Acho que eram comentários de Facebook. Era o LP do Titãs, era 30 anos do LP do Titãs. E aquilo ali, a gente falou, essa sacada dos ouvintes é ótimo. E aí veio, então, a ideia da gente chegar nas cartas dos ouvintes para que fosse, então, essa estrutura narrativa do filme. Então, a gente pesquisou com algumas cartas de ouvintes no jornal Folha Maldita. Também o Maurício Valadares disponibilizou algumas cartas criticando ele mesmo. Então, essas cartas que eram de ataques, né, eram cartas que aí ele autorizou, né, também a gente usar as cartas criticando eles. A gente, claro, fez algumas edições ali, mas, Alan, acho que você podia falar um pouco. A primeira coisa que eu queria falar é que a sua memória está bem melhor que a minha, porque já tem mais de 5 anos, né, que a gente começou, então, depois disso, o mundo já deu umas voltas aí, e assistindo, caramba, tinha isso. A Ana Paula também comentou várias vezes, né, que eu acho que ela ficou nervosa na estreia, com a voz dela, e hoje ela relaxou, adorou. Mas, não, nesse dia que a gente assistiu lá, eu achei que tinha uma preocupação, que eu acho que faz parte do processo, de dar muitas informações. E assim, gente, esse filme, eu acompanhei a TT no processo final, mesmo sabendo que é só um olhar, é uma responsabilidade, né? O cinema tem uma coisa assim, é o filme sobre a Rádio Fluminense. Tomara que venham outros, mas tem uma questão de perguntar para você o que você espera do filme, pesquisador, o cara da rádio, para o ouvinte, que filmes são esses? Então, tem uma negociação, né? Tem questões, isso aqui não era legal contar, isso aqui, como é que isso para a narrativa do filme é legal, mas fulano não quer que conte. Então, tem uma série de coisas. Vocês repararam, às vezes, pessoas que estão aqui até têm uma fala rápida, porque tinha um monte de gente para aparecer e não dava para todo mundo falar muitas coisas. Acho que, de repente, cada programa da rádio é um filme, né? Podia fazer uma série, aí fica a dica. Uma série, cada episódio, fica a dica, é um programa. Já pensou, ia ser legal. Mas eu lembro que o nosso trabalho assim foi pensar, a TT mas a gente sentiu um pouco mais a rádio. Não é uma coisa tão simples. Como é que transforma uma coisa que era em áudio só em imagens também, né? Tem toda essa pesquisa, esse caminho todo que foi dado no filme, e tem muito do mérito da TT de conseguir juntar todo mundo para trazer e acreditar no projeto desse filme. Então, como é que a gente fez um esforço, não sei se a gente conseguiu plenamente, mas de sentir um pouco mais a rádio do que dar tanta informação, que é o que o Eduardo falou, né? Para quem que é esse filme? Precisa saber de tudo? Ou também, hoje em dia, ainda bem que a gente tem mais chance de pesquisar do que nas revistinhas lá e nos caderninhos. Quem
quiser saber mais da Fluminense, dá uma procurada e tenta ler os livros e fizemos uma coisa dentro do possível desse processo que a gente fez. A gente ficou feliz com o resultado, né? Agora, o que eu queria dizer é que na mesa de montagem, que a minha participação no roteiro veio na mesa de montagem. A gente editando, a gente vai tendo ideias que vai mudando o roteiro, né? Aí a TT me surpreendeu. Você vai assinar o roteiro comigo. Eu falei, tá. E aí para pensar se tinha sentido isso ou não. Mas na mesa de montagem, a gente vê esses personagens aqui diariamente. E o material bruto, não só um pedacinho. E aí você fica fã das pessoas. E aí teve uma parte na estreia lá do Rio. Eu falei, gente, eles aqui andando na minha frente. E hoje também. Eu quase sugeria, porque deles principalmente estar aqui. Porque nós que somos técnicos, participamos da parte criativa também, mas a gente não é tão legal, cara. Vocês são a história da Fluminense, entendeu? Tá aqui, então, músicos, os locutores, os pesquisadores, os donos dos programas, vocês que têm que falar mais. Gente, nós temos mais 2 perguntas e depois vamos ter que encerrar. Sei que podia render muito mais, mas temos horário aqui, então tem 2 pessoas que a gente mais não tá mão, então vou passar para elas, tá? Boa noite, meu nome é Maicon Menezes, eu sou o atual editor do portal Rock Press, que é cria da Fluminense, né? A Rock Press começou nos anos 80, 85. Sou maluco de carteirinha e também tenho um selo cultural, a Paraíba Records, né? Bom, eu acho que eu me coloco muito no lugar daquele personagem que aparece tentando sintonizar um rádio lá no sítio, né? Porque nos anos 80, eu morei nos anos 80 inteiro em Sergipe. Eu acho que eu fui a única pessoa de Aracaju que tentou pegar a rádio Fluminense puxando um fio, amarrado com um bombril, colocando lá na laje de casa, assim. O máximo que eu consegui foi uma rádio de Feira de Santana, na Bahia. E quando eu vim passar férias aqui em 88, 89, eu vim de Sergipe de ônibus, com rádio de pilha, eu vim tentando, quanto mais perto, uma hora eu ia pegar, até que eu consegui pegar aqui para São Gonçalo, mas chiando um pouquinho. Com isso, eu lembro do primeiro comercial que eu escutei da Rádio Fluminense, que era um comercial do jornal Fluminense, anunciando, era com a música do Tears for Fears, e tinha lá anunciando, anuncie no Fluminense, jornal e tal, e tinha lá a música do Tears for Fears, que talvez tenha sido a primeira vez que eu escutei Tears for Fears na vida. Isso era dia 23 de dezembro de 88. No dia 24, eu estava na casa da minha avó, tímido, sem querer mexer nas coisas, rádio e tal. Num determinado momento, alguém ligou o rádio, eu fui lá e botei na Fluminense. Isso era umas 5, 6 horas da tarde, era dia de Natal, né, 24, todo mundo se preparando, ceia, aquela coisa. Qual a música que toca? Black Sabbath, com Black Sabbath na noite de Natal. Eu pensei, caramba, essa de fato, essa rádio é maldita, entendeu? A partir dali eu comecei a escutar rádio todo dia. Meu verão de 88 e 89 foi todo dia eu escutando Isso. Isso, eu como tentava ouvir na Aracaju, porque eu conhecia a Fluminense nas revistas, né? Na Metal, tá ali o Paulo que fez parte da revista também, na Roll, na Bis, nas revistas da época, né, que anunciavam na Fluminense, né? E que tinha as notinhas falando do show, show com apoio da Rádio Fluminense e tal. Eu trocava ideia também por meio dos fanzines, né? E em 91 voltei a morar no Rio. E aí eu não parei mais de ouvir a Fluminense até setembro de 94, 94.9, né? Que foi quando a rádio parou. E em 2001 eu voltei a escutar a rádio, mas assim, durante todo o período que a rádio esteve no ar, eu tive essa dificuldade por morar em Marechal Hermes, morar em Campo Grande, sempre o sinal às vezes não chegava tão bem lá. E era uma luta, não só minha, mas de vários ouvintes lá da região do subúrbio, Zona Norte, Zona Oeste. E tinha também a questão foi falado no filme, né? A gente não saía de casa, porque senão a gente ia perder o Hell Radio, o Guitarras, o Colégio Radio, vários programas que aconteciam, né, na programação da rádio. Eu lembro que, eu acho que a primeira vez que eu escutei Ratos do Porão numa rádio foi num programa chamado Mac Twistic. Acontecia mais ou menos 11h30 da manhã, entendeu?
Então, assim, aquilo era demais, que eu me senti Ratos de Porão, DRI, um monte de banda punk, de hardcore, na hora do almoço. Assim, então, assim, foi uma rádio que mudou, assim, virou minha vida. Assim. Hoje é a 4ª vez que eu assisti no filme, entendeu? Eu assisti lá na estreia, né, no Festival do Rio, depois na TV, no meio da pandemia, ano passado na Festa do Maldito e hoje. Então, assim, eu me sinto lisonjeado de estar, meio que mesmo andando no filme, me sentir conectado com ele, com toda essa história. Né? É mais esse depoimento, desabafo mesmo que eu tinha que passar para vocês. E parabéns pelo projeto e pela história de vocês também. Tetris, você sabe que eu sou fã do seu filme, da sua obra e tal. Mas eu queria... Você sempre mistura um pouquinho, né, de documentário com o que é ficcional, assim, de leve. E eu gostaria que você e a Ana Paula falassem dessa parte, né, de como ela fez a narradora das cartas e tal. E o tom, em certa forma, se assemelha das locutoras da rádio, né? Eu fiquei pirando nisso quando eu vi para fazer a seleção para o Festival do Rio e agora, assim, como a Ana Paula parecia a Selma e outras meninas da rádio. Oi, pessoal, boa noite. Bom, na verdade, quando a TT me ligou, já na reta final, para fazer a leitura das cartas, eu fiquei me perguntando, TT, como assim? Com tantas mulheres, né? É que eu faço a narração, me senti super honrada, agradecida, e me sinto lisonjeada de participar, mas eu, né, fiquei nesse lugar, caramba, né, não entendi nada. Ela, não quero. Quando eu escuto a voz, eu imagino a sua voz, eu falei, pô, que honra, né? E aí eu, super empolgada, recebi as cartas, comecei a ler, caraca, vou fazer a entonação assim, não sei o que lá. Cheguei lá, já fiz umas gravações, aí depois chegou ela, não é nada disso. Corta tudo isso aí que você fez, você tem que fazer a carta como se você estivesse lendo, sem tentar dar um mínimo de entonação. Cara, que difícil. Foi difícil, eu não tinha muito tempo, sabe? Então foi um processo um tanto rápido. Eu até não sei nem como é, assim, fiquei feliz de falar que teve alguma coisa assim. Teve uma direção, a direção do Alain, mas de cortar toda aquela coisa que eu estava fazendo, tipo a crítica, pegar e ficar dividindo o texto, que o outro pedaço sem entonação, que não corta tudo isso. Não. Faz super sentido, porque ela tinha assistido o filme, ela mandou o filme para assistir, eu fiquei ouvindo mesmo, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu fiz entonando mais, entendeu? Tentando dar meio que imitando, mas ela não cortou, no geral, mas foi quando a gente começou a ver se ia dar certo, eu gravei a narração, né, pra gente montar. E aí como acho que eu sabia o que era o tom, acho que foi de primeira, né? E daí, mas eu falei, de jeito nenhum vai aparecer minha voz, eu morro de vergonha, não quero, né? Teve até uma fala, né, do Alain, do Renier também, poxa, tem que ser só, né, falando essa coisa da voz, eu falei, de jeito nenhum. E aí a Ana trabalhou no primeiro curta meu, eu sou muito fã do trabalho dela também, e aí era muito difícil, assim, de passar, porque Flávio, eu morro de medo de ator. Morro de medo, assim, isso foi desde o primeiro filme, não sei dirigir, fico intimidada, não sei das coordenadas. E aí a gente tentava, né, Ana Isabel, né? A gente tentava, assim, como passar aquilo, porque a ideia não era ser exatamente a voz da locução, não era exatamente ser a voz do ouvinte, né? Estava ali num lugar que também eu não sabia, não sabia como explicar aquilo, né? A gente sabia o que queria, mas como que aquilo ia funcionar. E aí o Alain entrou, né? Enfim, né? Fazendo esse trabalho para que entrasse no tom, que era um tom que a gente... Era assim, vai fazer uma ponte com a locução feminina, mas vai fazer uma ponte com a ouvinte também, né? Uma ponte também com a diretora, né? Porque, para mim, era muito importante que fosse uma narração de uma
mulher, né, ali mesmo nas cartas que fossem assinadas. Então, acho que esse foi um momento, assim, eu continuo achando muito difícil e continuo com muito medo de atriz. Eu não tinha pensado nisso, Flávio, você matou um pouco. Tem tudo a ver, porque no filme ele fala, né, quando a gente chegava, Luiz Antônio, né? Baixou o Luiz Antônio em mim, eu falei, entrar na próxima. Mas foi intuitivo, mas eu sabia o que a TT queria também, foi fácil, porque ela gravou as cartas. Então, né? A diretora já dizia ali mais ou menos onde ela queria ir, chegar. Bom, gente, eu disse que ia ter só 2 perguntas, mas tem mais uma, então vamos... Não, vamos encerrar sem Ana. Sim, bom, em primeiro lugar, agradecer esse filme lindo, o meu olhar como estrangeira. Eu morei tantos anos no Brasil, mas, enfim, me comoveu muitíssimo o modo que tem o filme de transmitir essa época. É um filme de época, ao mesmo tempo é um filme sobre uma mídia. E não sei, eu queria perguntar se tem a consciência assim total, porque de fato me comove muito ouvir isso de vocês, que é uma mídia que constrói comunidade. Porque nesses tempos atuais que a gente vive, onde os meios de comunicação se transformam em grandes máquinas, sem gente, né, que parecem máquinas, né, completas máquinas, e falar de uma mídia que constrói comunidade, uma comunidade tão brasileira, tão fluminense, tão linda, tão afetiva, porque é notório, né, ouvir de todos vocês que é uma comunidade de afetos, né, que transformou a vida de cada um, né, de um lado e do outro da rádio, né, os ouvintes, quem fez, quem ouviu, né. Isso é extremamente poderoso do ponto de vista político, né? E a época assim também, né, do retorno da democracia, a época do grande neoliberalismo soltando-se sobre todo o planeta, né, a época do rock, né, como esse grito, né, isso de que começasse no punk, para mim era dizer tudo, né. Então, enfim, mais que uma pergunta, eu só queria complementar com essa reflexão sobre a importância da comunidade, né, do que é cultura comunitária, né, tudo isso, e tentar responder a primeira pergunta, que eu acho que o financeiro é sintomático do político. Porque, de repente, assim, eu tentei imaginando qual era o horizonte radial da época, né? Fora dessa rádio, né? Então, eu disse, claro, né? Tem toda uma política, né, da comunicação, da cultura, que é por outro modelo, né, que não era necessariamente o modelo comunitário, né. Então, enfim, eu queria realmente agradecer, porque eu viajei muito, assim, ainda ouvindo os protagonistas. Falei, nossa, mas me vejo daquela... Como é seu nome? Andrea. Andrea? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, porque depois de 41 anos de estreia, as pessoas terem essa memória afetiva com relação à rádio, isso nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar, que isso duraria tanto no coração das pessoas. Ela com certeza mudou a minha vida, mas eu não sabia que tinha mudado de tantos. E tantos estarem hoje aqui para compartilhar isso. Então, eu que te agradeço. Muito obrigada, viu? Eu vou falar rápido aqui, últimas considerações, por causa do tempo. Primeiro, eu pedi desculpas publicamente aqui para a TT, porque eu lembro que na época da exposição, em 2012, um exercício que eu fiz e quis praticar ali foi realmente contar a história da rádio como um todo, dos anos 80, 90, lá Basílio e tantos outros, e também no final dos anos 2000, no início dos anos 2000. E aí eu acho que, de certa forma, eu me contaminei vocês levarem o filme para essa saia justa. E a especialista de cinema é você. Eu fico muito feliz, no final, que você, o Remier, depois vocês chegaram num desenho legal. E essa parte da carta eu acho que foi sensacional. Porque a Fluminense é isso.
sempre foi, os seus ouvintes. E eu acho que vocês pegaram muito bem o documentário. Essa foi a primeira consideração. A segunda para ser justo, e aí eu acho que é uma coisa que muito de quem se debruça sobre esse acervo, sobre essa história, como eu tive que fazer para criar as exposições, o livro de fotografias, pesquisas e tal. A gente está falando de 82 até 2005. Muitos profissionais passaram, muitos já faleceram. No filme só Alex, Lacombe, Serguei. É uma história, o Celso e tantos outros, o Sérgio, o Sérgio Túlio. Então, assim, é uma história que exige muito respeito e muito cuidado com tudo que se diz sobre isso. E, além dos falecidos, eu tenho certeza que todo mundo que entrou na rádio ao longo de todos esses anos deu sangue por essa rádio. Acreditou numa ideia, quando pegava aquele elevador, quando ia com calça comprida no calor, porque eu não podia subir de bermuda, era uma galera que queria fazer acontecer e acreditava no sonho. Então, a gente deve muito respeito a tudo isso que foi feito. Então, eu estou falando isso porque, no início, que tem a ver com a tua pergunta comercial, eu acho que a gente tem que ser justo aqui. Não é que a rádio não vendia, ela tinha anunciante. Mas, entenda uma coisa, você como um CEO de uma empresa ali de comunicação, presidente de comunicação, você e numa época que não tinha tanta internet, você é azucrinado com um monte de gente querendo. A mídia era o rádio. Então, é igreja, é grupo de São Paulo que está querendo ganhar espaço no Rio, é não sei quem, é amigo, é gente com dinheiro, com cacife. E aí, no final das contas, você chega na seguinte situação: os caras aqui estão até vendendo 3x. Mas chegou um pastor aqui, ou chegou um grupo de mídia grande de São Paulo, uma rede de rádio, que está oferecendo 10x. E o empresário, na hora, ele pensa frio, ele não pensa igual a gente. E aí a tendência é o que acontecer e tal. E a última, para terminar. A gente está no ambiente acadêmico, e eu acho que o papel do filme da TT, da história da Maldita, é justamente contaminar, principalmente a turma mais nova, de fazer as suas malditas. Numa época em que a galera... Eu acho que numa época que tinha uma censura forte, depois tinha a questão econômica, inflação 200% ao ano, não tinha nada de tecnologia e tal, um grupo de jovens se reuniu e fez o que fez. Na década de 90, a galera, com toda a precariedade, botando fichinha, os caras fizeram as lives lá, no meio do campeonato de surf. E agora, que a gente tem tecnologia, o que a gente está fazendo? O que vocês estão fazendo? Eu acho que essa que é o questionamento que fica, e essa história aí, esse filme, serve como inspiração. Obrigado, boa noite. A gente está terminando, mas acho que é um tchau. Um tchau, né? Um tchau. Tchau, e depois fica aí pra gente tirar foto. Boa noite, gente. Foi muito emocionante, né? Eu quero agradecer a TT por essa imagem que ela associou a primeira música da minha banda, A Mosca, que tinha o nome A Mosca, né, também. A primeira música que tocou na Rádio Fluminense, ela associou a imagem do girocóptero, que na verdade a mosca era um verdadeiro girocóptero, para época, né, um ET, né, rolando, né, então achei de uma sensibilidade incrível, queria agradecer, né, e pelo filme, né, e tudo, né, e isso tudo me emociona muito, né. Eu, além de ter sido, né, o cantor-compositor da Mosca, que é uma banda que tocou na Fluminense, foi lançada pela Fluminense, né, e de morar em Niterói, de ser um morador de Niterói, eu também trabalhei como jornalista na Rádio Fluminense, né, como redator, e também como produtor em 90, do Espaço Aberto, e produzi a banda, né, dela, assim. Eu me lembro quando a banda, a gente colocou... exatamente. Então, eu fui ouvinte da Fluminense, trabalhei no jornalismo da Fluminense, tive uma banda tocando na Fluminense, e produzir um programa na Fluminense. Então, eu sou muito agradecido à Fluminense, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Né? E é isso, gente. Boa noite para todos. Né? Muito obrigado. Eu queria agradecer a TT o convite, não só para participar do filme, como para estar aqui hoje.
E, bom, eu tenho um olhar multifacetado sobre a rádio, porque trabalhei lá 2 vezes e vim de uma concorrente da rádio, que era a Rádio Estácio, que hoje muita gente já não tem a perspectiva do que foi essa rádio. Mas queria deixar principalmente os parabéns para permitir uma perspectiva histórica que isso daí se mantenha a partir do imaginário que a gente cria pela falta de pudor, e eu acho ótima a falta de pudor, de botar, apesar de que o filme tem um acabamento técnico impecável, na hora de selecionar os materiais, se você tiver muito pudor, isso é VHS, não vou botar. Isso aqui tem um dropout, essa imagem aqui está meio defeituosa, não é legal. Essa história não ia poder ser contada. E eu me pergunto, se não tivesse amalgamado no filme, quanto desses materiais que vão ser podidos pesquisar no futuro, porque o filme vai estar disponível, quantos desses materiais vão se preservar? Eles chegaram até aqui. Será que na mão dos seus donos, onde originalmente esse material está, será que vai sobreviver? Então a gente tem um pouquinho ainda da Fluminense como resgate para a gente ver visualmente e desfrutar junto, porque, poxa, viva a falta de pudor, muito bacana. Obrigado, Pedro. Obrigada, já falamos muito. Oi, eu acho que o mais importante do filme da TT é resgatar a memória, sabe? Eu escrevi um livro sobre a rádio também, tendo isso como o meu norte, porque infelizmente a gente está num país em que as pessoas esquecem das coisas e memória é uma coisa essencial. Eu considero que sem isso a gente não vai para frente, e o papel desse filme da TT é exatamente resgatar essa memória, mostrar para o Brasil inteiro, para a garotada de hoje, o que foi a Rádio Fluminense, que na minha opinião foi uma rádio única, inesquecível e inigualável. Ninguém nunca fez o que a Rádio Fluminense fez e não vai fazer de novo, não vai fazer. Então, eu só posso agradecer a TT aqui por tudo, porque eu acho que o filme dela é uma coisa linda, a gente se emociona e tudo que eu fiz no meu livro eu fiz como ouvinte, eu não fiz como jornalista, sabe? Eu fiz como cria da Rádio Fluminense, eu acho que a TT também o Renier aqui também é cria, então acho que isso é uma alegria nossa a gente ver o resultado de um filme desses. Então, obrigada a todos aí. Obrigada, TT, pelo convite. Eu achei super legal o seu comentário, assim, né? E acho que ele podia se desdobrar muito, porque você foi num ponto assim, muito legal. Eu acho, posso estar errado, né? Que o sucesso da Fluminense também foi muito o fracasso da Fluminense, essa coisa da falta de grana, porque o patrimônio da Fluminense não era o dinheiro dos anunciantes, né? Eram os ouvintes, né? Era essa rede de artistas e de profissionais de comunicação que não estavam tão preocupados assim em se dar bem no mercado, né? Que estavam ligados ali num projeto, entendeu? Então, até essa coisa das cartas, dos ouvintes, né? A PP captou isso muito bem. O patrimônio da rádio é essa história toda que foi contada aqui, né? Não é quanto que ela faturou, né? Então, acho que essa é a diferença de um projeto de mídia como a Fluminense, que é histórico. Ela falou aqui, é triste até de ouvir, mas tipo, não vai se repetir, entendeu? Porque o contexto é totalmente diferente, histórico, né? Mas que é o que... Eu até me perdi, mas é isso aí. Boa noite. Bom, viva os malditos. TT, sou sua fã. E é isso, vida longa, gente. A Fluminense, né? Eu também não tenho nada a acrescentar depois de tudo que o pessoal falou aqui, só agradecer por registrar essa história fantástica, inigualável, irreprodutível, e dizer que é isso. Eu acho que também o que aconteceu na Fluminense foi uma rádio feita por pessoas que eram ouvintes. Eu, que entrei logo no comecinho, eu sei disso. A gente fazia, mas a gente fazia com espírito de ouvinte de rádio. Então, eu acho que é fundamental o que o Alessandro falou. A força da rádio foi essa coisa de fazer uma rádio pensando nas pessoas que estivessem ouvindo, não no que estava na nossa cabeça e nem para ganhar dinheiro, entendeu?
Então, façam as suas malditas agora. Cada um de vocês, façam as suas malditas. A gente é um pouco privilegiado, né, de pegar um projeto desse e ter contato, tipo, como é que surgiram essas bandas que eu aprendi a tocar violão, tocando elas? E a TT, a gente é privilegiado de trabalhar com arte, né? E eu queria dizer que um filme desse, para você pegar tanta gente e entrar de acordo no projeto, você precisa ou de muito dinheiro ou de um talento que a TT tem, que foi juntar isso tudo e trazer esse filme pra gente, eu acho. Obrigado. A gente tem que encerrar, então, nós queria agradecer imensamente a presença de vocês. Acho que esse foi um momento assim, muito emocionante aqui de estar ouvindo, né, essas falas. Obrigada por acreditarem também no filme, né, e poderem... A Isabela Faia, ela não veio para cá, a Isabela também foi uma pessoa muito importante no filme, no primeiro momento, para a gente conseguir entrevistar esses artistas mais renomados, né? Então a Isabela faz assim, só para todo mundo saber. E agradecer imensamente a Khadija Salud, a Nina Tedesco, toda a equipe do Cineclube, por essa oportunidade, por esse convite. Acho que não poderia ser diferente a gente estar exibindo o filme aqui. É muito importante, como diretora mulher, estar aqui acreditando nesses espaços de luta e eu me sinto assim, muito, muito, muito honrada e agradecida por todo o incentivo que vocês dão, apoio, e dizer que eu sou fã também de vocês. E mais uma vez agradecer ao Cinearte UF, né, por ter, enfim, sediado essa é a minha casa, tantos anos fazendo festival aqui, assistindo o filme, então estou muito contente, honrada, e obrigada aí pela presença de vocês.